Hoje é dia 26 de abril de 2026, no dia que eu tô lançando esse vídeo, né? E o que isso significa? Significa que agora está fazendo 40 anos do acidente nuclear mais famoso do mundo, que é o de Chernobyl, que todo mundo conhece, né? E, meu Deus, eu tô de novo aproveitando uma tragédia para fazer um vídeo, né? Mas o que que eu posso fazer? A série é boa, então eu quero trazer um vídeo sobre a série para aproveitar o momento, né? Embora não seja um momento bom, né? Um momento trágico, mas eu gosto de valorizar a arte independente de qualquer coisa, né? Então aqui está a minha crítica sobre a série Chernobyl, que lançou num momento muito apropriado. Por que um momento muito apropriado? Primeiramente, lançou um pouquinho após o final de Game of Thrones, né? Que foi terrível, todo mundo sabe, mas que era a série que era o principal motivo de todo mundo assinar a HBO, né? Acho que ninguém tinha muito interesse de assistir as outras séries da HBO, não. E isso até que foi positivo, né? Porque Chernobyl meio que explodiu, todo mundo assistiu a série, ela ficou extremamente popular, então acabou dando fôlego para a HBO para poder lançar mais séries populares, né? E o outro motivo é porque ela lançou num período que não só a história de Chernobyl começou a ficar muito mais popular na internet, ficou muito mais relevante, como também no momento que o negacionismo científico começou a ficar muito forte, né? Porque muitas pessoas começavam a questionar a ciência e confiar mais em autoridades políticas que simplesmente negavam os fatos, que tentavam acomodar o público de uma forma extremamente responsável, que foi se refletir muito também no ano seguinte ao lançamento dessa série com a pandemia, né? Nós sabemos muito bem que certas autoridades não trataram da maneira correta o que aquele evento deveria ter sido tratado, né? Eu não sei se me expressei muito bem aqui, mas enfim, não foi um momento muito bom e as autoridades também não foram as mais responsáveis para lidar com essa situação. Então, é um conjunto de fatores que fizeram, obviamente, essa série Chernobyl estourar merecidamente, porque é uma série muito bem feita, uma das melhores da HBO, e que felizmente é uma minissérie, não precisa se estender por várias e várias temporadas. Infelizmente são só 5 episódios, se fosse mais poderia ficar repetitivo e até um pouquinho chato. Mas felizmente conseguiram desenvolver bem essa história em 5 episódios. A começar com o fato de que essa série, eu não lembro se ela é escrita ou dirigida pelo Craig Mazin, que é o mesmo que depois foi fazer a série The Last of Us, né? Que eu sei que não é uma série já tão querida hoje em dia, principalmente por causa da segunda temporada, mas que aqui Craig Mazin mandou bem demais. Ela é muito bem escrita no texto, ela sabe trabalhar exposição muito bem. Não é um negócio assim mega explícito, de forma que fique maçante. As explicações técnicas de física, química ou até as partes políticas da série, mas também não é um negócio que não existe e faça a gente ficar meio confuso sobre como a narrativa está se desenvolvendo. Não, ela existe, a exposição, ela é feita de forma sutil e também de forma natural nos diálogos. Tanto é que tem um personagem que é do Stellan Skarsgård, que é um burocrata que não entende absolutamente nada sobre ciência, e aí ele vai recebendo as informações sobre aquele acidente, o que que aconteceu, como aconteceu, quais são os riscos relacionados àquela situação. Então
é um jeito muito elegante de trabalhar com exposição. Tem várias obras que não estão sabendo trabalhar com exposição hoje em dia, e felizmente essa é uma daqueles exemplos que sabe trabalhar com isso. E a direção da série também é muito boa, sabe trabalhar os momentos tensos, não só de forma burocrática, como também na parte da ação, assim, ação entre aspas, né? É aquelas situações de perigo constante por causa da radiação, né? Seja no momento exato da explosão ou no pós-explosão, quando tem que realizar uma operação extremamente perigosa lá, como recolher detritos ou fazer uma escavação debaixo da terra, porque a radiação vai matar as pessoas que estiverem relacionadas a essas operações, né? Então, meio que é um projeto tudo ou nada, que a pessoa vai acabar morrendo, mas que é importante para que outras pessoas não morram e para que o acidente não tenha sido tão pior quanto ele foi, porque a verdade é que esse acidente ele foi terrível, mas ele poderia ter sido muito pior. Então a direção sabe trabalhar muito bem esses momentos de tensão e esses momentos mais calmos também, né? Momentos que são mais de diálogo para explicar as coisas que estão acontecendo, trabalhar um pouquinho a relação de personagens e trabalhar também aquele episódio final maravilhoso do julgamento, né? Que ele sabe trabalhar com maestria e exposição, como eu acabei de falar, sabe trabalhar muito bem um clímax de história. Então esse episódio final, ele é perfeito, cara. Perfeito. Inclusive todos os episódios são perfeitos, meu amigo. Essa série é muito bem feita, inclusive na parte técnica, velho. Ele é extremamente bem feito. Os efeitos visuais, você não sabe diferenciar o que é efeito digital e efeito prático, o que deveria sempre acontecer. Fotografia muito lavada, só que esse é um dos raríssimos casos em que a fotografia lavada faz sentido para a trama, porque é uma situação muito triste, muito trágica, que não tem motivo para ser muito feliz, então faz sentido a fotografia ser muito lavada, sem cor, sem vida, porque combina com a situação. A direção de arte e figurino também espetaculares, conseguem reconstruir muito bem a Rússia dos anos 80, não Rússia, né? A União Soviética, mais especificamente em Chernobyl e em Pripyat, que eram as cidades que aconteceram o acidente, né? Então, a reconstituição de época nessa série tá espetacular. Não está 100% perfeita, obviamente, até porque não é um documentário, né? É uma série de ficção. Inclusive, os próprios russos reconheceram que não está 100% adequada com as coisas que de fato aconteceram, mas que eles conseguiram pegar muito bem os principais detalhes que precisaria para convencer as pessoas com a narrativa da série, né? Então, ponto para a série que ela está com uma produção impecável, padrão HBO, né? Sempre entrega uma produção. Falhou aqui minha voz. Sempre entrega uma produção impecável. E sobre as atuações, todos muito bem. Principalmente os dois principais, né? Que é o Jared Harris, que entrega um cara que entende da situação. Ele sabe a merda que tá acontecendo, mas que infelizmente ele tem que ser às vezes meio podado pelo governo de uma forma meio triste. Ele tenta fazer as coisas do jeito certo, mas que, né, o poder da União Soviética na época era muito mais forte. Ele faz o possível, ele lamenta muito pela situação, né, que está acontecendo, que é muito trágica, mas que não tem muito o que fazer. Ele faz o que é possível, né?
E o Stellan Skarsgård maravilhoso também como um burocrata, que no início é só um burocrata de fato, mas que com o tempo ele vai entendendo a situação, ele vai entendendo a merda que tá acontecendo, a merda que a União Soviética tá fazendo. E ele vai tendo uma evolução de personagem também muito boa. E também tem outros atores que também estão muito bem, né? Tem a Jessie Buckley, tem uma outra atriz que tá entre os principais também, junto com o Jared Harris e o Stellan Skarsgård. E que esses atores aí não necessariamente interpretam personagens reais, né? Eu acho que todo mundo sabe que vários personagens são fictícios, porque são várias pessoas que estavam envolvidas nessa trama de Chernobyl, né? Inclusive vários cientistas, vários civis, né? E ficaria muito chato e também muito confuso você trabalhar com tanta gente assim na série e o pessoal poderia não entender muito bem. Então eles tiveram a ideia de resumir o que aconteceu com várias pessoas ao longo da narrativa em um único personagem. E para mim isso funcionou muito bem. Parabéns para o elenco, está sensacional. Inclusive Stellan Skarsgård, né, que está em alta agora por causa do Oscar, né, que foi indicado por Valor Sentimental. E Stellan Skarsgård é um baita de um ator, tá? Eu recomendo você ir atrás da filmografia dele, porque ele é um ator excelente, excelente. E agora, para finalizar o vídeo, um último detalhe que para mim é o maior acerto da série, que é da parte técnica também, que é a maquiagem. Nossa senhora, que maquiagem perfeita! Eu acho que é a melhor maquiagem que eu já vi no audiovisual na minha vida, porque ela consegue convencer a pessoa, não só que se passa em outra época também, né? Então os cortes de cabelo são diferentes, tem personagens que às vezes são mais jovens ou mais velhos do que parecem, mas o principal é quando mostra os efeitos da radiação nas pessoas. E, nossa senhora, que nojo, que nojo! Dá uma repulsa gigantesca, principalmente quando a radiação está em efeito avançado. Quando já está em efeito inicial, já dá uma certa agonia. Agora, quando você consegue ver que a radiação está sob um efeito avançado, dá uma repulsa. Tem personagem que fica com a pele toda preta, velho. Que nojo, que nojo. Isso me traumatizou demais, mas que felizmente é extremamente bem feita e muito convincente. Que trabalho de maquiagem impecável nessa série. Mas dito isso, é óbvio que essa série é nota 10, né? Uma das melhores séries da HBO. Todo mundo precisa assistir, na minha opinião. É um baita do presente da HBO que mostra que ela ainda consegue fazer séries excelentes, velho. Excelentes e que tem várias histórias da nossa humanidade que ainda valem a pena ser contada, porque muita gente ainda não conhece e essas histórias podem sim ficarem ainda mais populares e ficarem consolidadas na cultura pop como Chernobyl ficou, né? Então, parabéns para a equipe de Chernobyl, vocês fizeram uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Que série espetacular! Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Tamo junto, até a próxima e tchau!